foto que eu vou vender. Abre meu OnlyFans e é foto que eu vou vender. No TikTok, a CLT virou piada. Carteira assinada, coisa de trouxa. Vale transporte, preso no sistema. 13º, só para quem quer viver uma vida medíocre. Ó, carteira de trabalho! Para muitos jovens e crianças, a consolidação das leis do trabalho é um xingamento. Ser CLT é ser pobre, fracassado. E o seu medo de ser CLT é qual? Andar de ônibus todo dia. Mas por trás dessa rejeição estão duas realidades. Uma é o discurso empreendedor, que vende liberdade, sucesso e autonomia como saída para tudo. Imagina você com 15 anos chegando na escola, ganhando 5 vezes mais que o seu professor no ensino médio. Enfim, essa que é a grande consequência de você criar um negócio na internet sendo jovem, né? A outra é a vivência concreta da juventude no mercado de trabalho. Salário baixo, jornada rígida, estresse, adoecimento. Eu não tô brincando. CLT me levou à beira do suicídio inúmeras vezes. Uma pesquisa do Ministério do Trabalho mostra que 36% dos jovens de 18 a 24 anos pediram demissão por conta dos baixos salários. 26% saíram por causa do adoecimento mental. E quase um quinto dos entrevistados rejeitaram a falta de flexibilidade na jornada. Sem perspectiva de melhores condições de trabalho, o sonho de muitos jovens não é garantir direitos, mas sim se tornar o próprio chefe. No BDF Entrevista de hoje, vamos mergulhar nos dilemas do trabalho na atualidade. Por que a juventude rejeita a CLT? Quais são os impactos da precariedade e do adoecimento? E como essas tendências reconfiguram a vida de quem trabalha hoje? Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli e hoje a gente bate um papo sobre juventude, CLT e saúde no trabalho. Para essa conversa eu recebo o antropólogo e psicanalista Leonardo Siqueira. Muito obrigada, Leonardo, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, boa tarde a todos e a todas as pessoas. É sempre bom contribuir com uma TV crítica, que tenta trazer informação de qualidade, então aqui o prazer é todo meu de estar com você. Que bom, vamos lá então, Leonardo, você acompanhou aí as informações que a gente trouxe. O que pode estar por trás desse desprezo dos jovens pela CLT é uma tendência que veio para ficar? Pelo jeito, sim, né? Primeiro é uma tendência que já tem uma tradição histórica, tanto no mundo do trabalho, a mudança das formas como as pessoas trabalham, como também, que eu gostaria de falar, já que eu também sou professor do ensino médio de sociologia, mudança também que a escola vem passando nas últimas décadas, né? Então, no mundo do trabalho, antigamente, as pessoas sonhavam em entrar como estagiário na empresa, claro, por mais que seja uma ilusão isso, né? Mas entrar como estagiário numa empresa, construir uma carreira nessa empresa e, a longo prazo, quem sabe, ser diretor, presidente dessa empresa. Mas hoje as empresas elas não trabalham mais com uma lógica de carreira quando a gente vai pensar em gestão, né? Então, primeiro, a empresa ela já não é mais pensada como uma unidade, né? Como uma comunidade de trabalhadores que precisam, no trabalho colaborativo, oferir o seu lucro. Hoje a gente pensa, a sociedade, né? Pensa a gestão muito mais de uma maneira competitiva. Então foi incluído de maneira bem intensa a competitividade dentro das empresas, né? Setores competem entre setores, funcionário compete entre si e principalmente, né, no mundo da gestão percebeu que induzir um pouco de sofrimento aumenta a produtividade. Né? Se no médio prazo você achar que seu emprego está em risco, que entre você e o outro colega alguém vai ser demitido, no curto prazo a gente consegue sempre um mais de trabalho, um mais de esforço, né? Ao mesmo tempo, para pensar na juventude, o sistema escolar passou pelo mesmo processo. E isso já tem algumas décadas, né? Então, se a gente pensasse antes da ditadura civil-militar, a escola era para poucos, mas a escola era considerada cidadã. Ela estava lá para formar sujeitos críticos para exercer cidadania, né? Lembrando, inclusive, que naquela época o analfabeto não tinha direitos políticos. Então, alfabetizar era incluir um aspecto de cidadania. Na ditadura civil-militar, a gente teve uma grande reforma de ensino,
que vai impactar fortemente na nossa juventude, que é incluir o aspecto de competição no sistema educacional. Então, eu que sou de São Paulo, mas trabalho em Alagoas, né, lembro que o primeiro sistema de vestibular, a FUVEST, é dos anos 70. Antes se selecionavam estudantes para a Universidade de São Paulo de outras maneiras. Se fazia entrevista, fazia carta de intenção, fazia outros processos. A partir dos anos 70, a partir de uma reforma educacional, o acesso à universidade passa a ser por uma linha única de competição. A gente tem um vestibular ainda hoje que num dia o jovem vai decidir o seu futuro a partir daquilo que ele conseguiu acumular ou não, pensando que muitas vezes o seu colega de sala está competindo com ele pela nota e pelo ingresso no vestibular. Então, a partir dos anos 70, a gente começa a colocar uma lógica na educação fortemente competitiva, fortemente fragmentada. Quando eu vou pensar o sistema, a grade horária hoje em dia, eu costumo dizer que a gente não tem um curso com 15 disciplinas. A gente tem 15 cursos diferentes. A biologia não dialoga com outras disciplinas, a sociologia não dialoga com as outras. Então, o que isso vem acontecendo a longo prazo? A gente está colocando na nossa juventude uma prática estritamente competitiva e individualista. Essa ideia de que a educação consegue pensar a realidade, onde o jovem consegue ter uma ferramenta para pensar o seu futuro de uma maneira mais crítica e se aproximar da realidade a partir disso, não é o que tem acontecendo. Então, para a gente resumir, né, o que aconteceu no mundo do trabalho, né, essa injeção de sofrimento, de competitividade, né, inclusive de aumento da lógica do trabalho a partir das redes sociais. Então, meu pai tem 70 anos. O meu pai, quando ele saía do trabalho nos anos 70, o trabalho ficava no trabalho. A nossa geração hoje, né, quando a gente sai do trabalho, a gente leva o trabalho no bolso. A gente responde de WhatsApp, a gente responde e-mail, ou seja, a gente tem um incremento, né, do trabalho, mais do que isso, a gente tem uma colonização do trabalho na nossa vida privada. Com a escola acontece a mesma coisa. A gente tem muitas disciplinas fragmentadas, cada disciplina ela tem dois modelos avaliativos, onde o que a gente faz? O aluno, basicamente, ele vai para a escola e quando chega em casa ele tem um monte de tarefa, um monte de responsabilidade, claro, se ele acha que ele tem alguma chance no vestibular. Onde a escola acaba também colonizando a vida privada desses sujeitos. Então, um incremento muito forte de uma lógica individualista na escola, assim como um incremento de uma lógica individualista no mundo do trabalho. Né? Hoje não se pensa a solução para o trabalho de uma via coletiva. Né? Os trabalhadores que estão lá acham que estão jogados às suas necessidades, né? E individualmente sozinhos. E aí, só para concluir, né? Tanto no mundo do trabalho como na escola, quando a gente pensa a lógica do vestibular principalmente, a gente tem uma forte responsabilização do indivíduo pelos seus fracassos. Então, se você está ali numa lógica competitiva numa empresa, ou você está buscando uma colocação no mercado de trabalho, uma lógica de uma falsa meritocracia, ela é colocada de uma maneira muito forte como valor. Então, se você falhou, a culpa é sua. Se você não passou no vestibular, a responsabilização é sua, né? Inclusive tem um dizer assim, né? Estude ou trabalhe enquanto eles dormem. Leonardo, você falando tudo isso, me vem essa ideia. Quando a gente começou o programa, a gente apresenta um meme que a letra eu não nasci para ser CLT, vou abrir meu OnlyFans e é foto que eu vou vender. Então, eles colocam essas duas coisas em oposição, trabalho CLT versus um trabalho na internet, que basicamente o OnlyFans, para quem não conhece, você vende fotos íntimas, conteúdo íntimo ali. E aí eu te pergunto, tudo isso é vendido com uma ideia de liberdade, de autonomia. Dá para falar em liberdade e autonomia nesse contexto das redes sociais? Tudo parece tão simples ali na palma da nossa mão e entra em contraposição direta com a CLT, mas talvez não seja exatamente assim, né? Para responder, eu vou fazer uma digressãozinha, mas eu prometo que eu vou chegar lá, né? Essa questão da demonização da CLT, eu entendo, né, a partir da minha experiência na escola pública, um movimento, assim, um ideário, né, que quase todo jovem compra, mas é um ideário que eu vou chamar de classe média.
Né? Se a gente olhasse, por exemplo, na abertura do programa, a gente veria que a maioria das pessoas que estão ali demonizando a CLT são pessoas brancas, e a gente sabe que vivemos num país que há um racismo estrutural e que pessoas brancas têm determinada colocação na sociedade em detrimento de pessoas que são racializadas. Eu estou dizendo isso, né, que, claro, é um movimento talvez abrangente, com a maioria dos jovens pensando a questão que a CLT ela não é uma saída viável, mas ainda a gente tem um fenômeno, principalmente porque os direitos trabalhistas, eles estão sendo criticados, eles estão sendo até assim colocados de forma pejorativa, antes mesmo dele ter sido universalizado. Então, assim, eu acompanho muito dos meus alunos, das minhas alunas, que trabalham no mercadinho do bairro, que trabalham no food truck de açaí, que trabalham em determinados locais, assim, né, de lugares pequenos, que sonhariam em ser registrados. Gostariam muito de ter 13º, férias remuneradas, descanso remunerado, né? Mas aí eu estou falando de um extrato da população, né, que talvez seja o do mais vulnerável. E aí, se a gente começar então a entender esses valores, né, da demonização da CLT como um movimento de quem tem escolha, né, de quem tem determinadas condições sociais, que tem determinados corpos, né? Então, quando a gente vai falar principalmente de influências, a gente vai falar de influências para emagrecer. E como é que são os corpos? Né? Que cores que eles têm? Quais são as suas cores de cabelo? Como é que o cabelo é estruturado? A gente vai entender que ser influencer, trabalhar nas redes sociais, é um privilégio para pessoas que têm condições socioeconômicas para ter uma equipe, para ter um trabalho de estética ao longo prazo, para ter uma pauta, para ter diversas questões que quem está correndo atrás da necessidade diária não tem condições de ter tal status. É claro que nós temos algumas exceções nisso, né? Alguns influencers, eles são de classes sociais mais vulneráveis, mas isso não é uma realidade. A maioria dos nossos influencers, eles vêm de determinadas condições sociais, muitas vezes privilegiadas. E eles vendem isso como inclusive a gente acabou de ver o que aconteceu na CPI, né, das Beths lá com a Virgínia, que é uma mulher loira, magra, que já veio com uma certa condição socioeconômica, né? Eles vendem isso como se fosse algo do sucesso próprio, da sua realização individual. Quem parte de uma condição vulnerável mais problemática vai ter muita dificuldade, para não dizer impossibilidade, de alcançar esse nível de sucesso e, portanto, ter esse grau de liberdade e renda que é oferido por esses nossos influencers, foi mal, né? Mas por esses influencers que estão aí, né? Então, ainda entendo, apesar das grandes dificuldades que o nosso sistema educacional tem, e pelo acesso que a universidade, do jeito que ela está estruturada, que ainda é muito excludente, apesar das cotas terem feito um trabalho de diversificação do alunado, ainda entendo que o meio mais viável, apesar de muito difícil, de ascensão social, ainda é a educação. Né? Essa questão de que você vai pegar um celular e você vai mostrar o seu cotidiano, vai mostrar a sua casa, vai mostrar que você vai fazer dicas de emagrecimento e que com isso, brevemente, você vai enriquecer, é uma grande ilusão. Né? É muito mais fruto de um capital já social e simbólico consolidado para você se transformar numa influência do que algo de que depende estritamente de talentos. Ah, eu tenho talento com câmera, eu tenho talento com dança, então eu vou fazer isso e vou conseguir ser um grande influencer e sobreviver a partir da renda de patrocínios e propagandas. Isso é uma grande ilusão, né? A liberdade nisso está restrita, mas eu acho que tem aí um porém. Qual é o porém? Né? A vinheta mostrou sobre os baixos salários. O que eu tenho percebido com a nossa juventude e com os alunos do ensino médio, né? Há poucas possibilidades de ascensão social. Eu falei da educação como um bom caminho, o caminho mais viável, mas ainda um caminho muito, muito restrito para quem sai das periferias entrar numa universidade pública. Então, a gente tem um fenômeno hoje na nossa juventude que eles têm dificuldade de sonhar.
de sonhar com o futuro. Eles têm um estreitamento das expectativas futuras. E quando a gente tem o estreitamento das expectativas futuras, essas soluções mirabolantes, né? E aí eu colocaria também os tigrinhos da vida, as bets, né? Além de ser influência em rede social, né? Como uma solução que parece ser mais viável, ou não parece ser tão ilusória como a realidade se apresenta, né? Então, para quem está ali olhando para o mercado de trabalho, entendendo que o mercado de trabalho é estritamente restrito, as vagas que surgem nas últimas décadas, né, são de hipermercados, shoppings, lojas de departamento, ou seja, tudo lojas que têm, assim, tudo funções, né, que acabam remunerando muito próximo do salário mínimo e que não estabelece uma lógica de carreira para que a pessoa possa, ao entrar, né, num trabalho desse, almejar uma melhoria de vida, ou cargos futuros, e assim vai, né? Então, assim, eu entendo hoje essa ilusão dos jogos eletrônicos e as ilusões de que eu posso ser um influencer porque eu tenho talento, depende de mim, depende do meu esforço, né, que eu vou enriquecer. Eu entendo isso como uma forte ilusão, porque a viabilidade dos nossos jovens ascender socialmente é estritamente baixa. A gente tinha que pensar na estrutura do vestibular, a gente tinha que pensar o que são as universidades públicas e, principalmente, a gente tinha que pensar que a gente precisa, além de pensar em desemprego, então, não é à toa que, às vezes, e aconteceu isso também com Biden, acontece nos Estados Unidos e perdeu as eleições, tem acontecido queda de popularidade do governo Lula, apesar dos índices de desemprego estar em decrescência. Isso significa que esses números talvez digam muito pouco sobre as esperanças e o futuro da nossa juventude. Porque talvez esses empregos que estão sendo gerados são empregos de baixíssima remuneração. Então, além de se pensar, né, na construção do nosso mercado de trabalho pelo índice de desemprego, a gente tem que pensar um mercado de trabalho que gere empregos relevantes, empregos que paguem bem, né? Então, inclusive, né, eu sei que eu estou emendando um pouco o assunto no outro, né? Eu entendo muito o movimento da juventude ser, por exemplo, entregador de aplicativo como falta de opção. Essas pessoas não têm acesso ao mercado de trabalho formal e elas não têm desde a abolição da escravatura. A abolição da escravatura criou, né, um grande mercado informal, uma grande mão de obra informalizada que nunca foi integrado ao mercado de trabalho formal e que muitas vezes, né, esse discurso do aplicativo, do entregador de aplicativo, ele se mostra, talvez, tão viável quanto eu conseguir um emprego de CLT no shopping. Pois é, agora falando nisso, Leonardo, muita gente não entende o que é a CLT e todas as conquistas históricas. Então vamos olhar um pouquinho para o passado para a gente entender o que está em jogo quando nós falamos de CLT? 1º de maio de 1943. Da varanda da sede do governo federal no Rio de Janeiro, o então presidente Getúlio Vargas comunicou que o Brasil estava em guerra contra os países do eixo e anunciou a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Até então, o país tinha apenas leis esparsas sobre o trabalho. Em 1923, por exemplo, foi criada a primeira lei de previdência do Brasil, mas só para os trabalhadores do setor ferroviário. Em 1932, uma lei estabeleceu a jornada de 8 horas diárias e 48 horas semanais. Com o decreto-lei da CLT, essas diversas leis foram abrigadas debaixo de um mesmo guarda-chuva e novas regras foram criadas, como férias remuneradas de 30 dias. A criação de um conjunto de leis abrangentes sobre o trabalho não visava só proteger o trabalhador. Vargas tinha como projeto atrair mão de obra do campo para a cidade e apaziguar a luta de classes. No começo do século XX, o movimento sindical se fortaleceu e os centros urbanos foram palco de muitas greves. Em São Paulo, uma greve geral em 1917 fez cerca de 50 mil trabalhadores cruzarem os braços. Desde sua sanção em 1943, a CLT foi ganhando atualizações. O descanso semanal remunerado veio em 1949 e o 13º salário em 1962, durante o governo João Goulart. Os direitos trabalhistas foram integrados à Constituição de 1988 como cláusulas pétreas.
o que não significa que elas não podem ser modificadas. Em 2017, no governo Temer, a reforma trabalhista afrouxou leis de proteção aos trabalhadores. Agora, parlamentares do campo progressista tentam emplacar uma PEC para acabar com a jornada 6x1 e instituir a semana útil de 4 dias. Pois é, a CLT foi tão importante, uma conquista histórica tão importante para os trabalhadores e hoje ela é tão associada a um peso, até a atraso. Mas, Leonardo, como a gente viu aí, ainda tem muito a ser conquistado. Por exemplo, essa questão do trabalho 6x1 é algo que está sendo muito discutido. Então, o caminho seria mais regulação, mais direitos ou flexibilizar de uma vez? Mais possível, né? Uma vez eu estava em aula, né, e um aluno perguntou o que era para mim essa lógica do projeto de vida que tem no ensino médio, para eles já pensarem na questão de empreender ao sair da escola, né, o que era a terceirização, como é que eu conseguiria resumir essa questão em poucas frases, né? Aí eu falei, isso é uma grande justificação para tirar direitos dos trabalhadores e tirar o trabalhador da CLT, ou seja, de direitos, de conquistas coletivas que foram adquiridas ao longo da história da classe trabalhadora, sem dizer que está fazendo isso. Né? Como tirar direito sem dizer que está tirando direitos. Inclusive, assim, né, quando a gente vai acompanhar os trabalhadores de aplicativo, talvez a jornada de trabalho seja 7x0. Né, porque eles não têm cobertura nenhuma. Quando se machuca, né, não tem remuneração enquanto está machucado, tem que arcar com a própria moto, tem diversas questões que estão ali que é imputado individualmente para aquele sujeito e tira ele de uma lógica dos direitos coletivos como trabalhador e trabalhadora. Né? Então, assim, a gente, claro, precisa melhorar a CLT, a gente precisaria resgatar os sindicatos, né, e falou do Michel Temer. O Michel Temer, em 2017, permitiu tanto as terceirizações de maneira irrestrita em todas as empresas, né, que isso é uma grande precarização do trabalho, como também estabeleceu o novo ensino médio, que eu acabei de falar do projeto de vida, e tudo isso para se pensar uma maior precarização do trabalho, tirá-los dos direitos sem dizer que está realizando isso, né? Então, todo esse discurso, né? Faça por você mesmo, se você trabalhar você consegue, você precisa ter a sua própria empresa, pense você como sujeito, como se fosse uma empresa, ela tem, na verdade, deslocado, né, toda a discussão de um ganho coletivo. E talvez a gente precise entender que o buraco que nós encontramos enquanto desigualdade social só vai ser possível por luta coletiva, né? Inclusive eu estava falando dos sindicatos, né? Também ele tirou a obrigatoriedade dos sindicatos, que na verdade assim, os sindicatos é claro que tinham problemas, né? Claro que tinham questões, mas não ter sindicato e deixar que cada indivíduo negocie diretamente com o seu patrão é colocar um poder absurdo na mão do patrão nessa negociação do que é os termos do trabalho. Então, a gente só vai conseguir, eu acabei de falar a gente precisa pensar na qualidade do emprego, a gente precisa pensar na qualidade das vagas que estão sendo abertas. A gente só vai conseguir a melhoria do nosso mercado de trabalho em termos de remuneração, né, em termos de maior qualidade de vida, com luta coletiva. Nesse sentido, os sindicatos são assim, centrais para se pensar isso, né, a organização da classe trabalhadora, e não vejo outro caminho possível. Né? Às vezes parece que esse discurso da terceirização, ou não, se o patrão não tiver que pagar o fundo de garantia, ele vai te aumentar o salário mensal. Eu nunca vi uma discussão de ganhos de direitos ou ganho de qualidade de vida dependendo da moralidade dos empresários ou da moralidade da classe burguesa, porque quando a gente está nessa lógica, o que eles querem é cada vez oferir mais lucros, né, ter maiores ganhos. Então, da isenção fiscal, o que acontece? Aumenta os lucros, não cai os preços. Né? Se você tira o fundo de garantia, o que vai acontecer? Você vai diminuir a rentabilidade média da classe trabalhadora. Então, assim, pensando de uma maneira bem objetiva, né, a gente precisava resgatar o debate do mercado de trabalho como uma solução que vai passar por lutas coletivas.
pela coletividade, né? Então, a qualidade do trabalho que está sendo aberto, ela vai depender das conquistas e lutas coletivas da classe trabalhadora. Se cada um achar que depende de si, que está numa luta pela sobrevivência, o que a gente vai conseguir é permanecer como está. Então, precisamos melhorar a CLT, é verdade. Eu faço uma intervenção porque você fala disso da luta coletiva, e aí eu fico pensando novamente na juventude. Como reencantar esses jovens, como chegar nessas pessoas, nos jovens, e trazer para eles, porque para a gente que somos de outras gerações e já temos esse conhecimento político aqui, a gente compartilha dessa visão da importância da luta da classe trabalhadora, para a gente parece simples e parece que esse é o caminho, mas não parece que a juventude hoje, diante de tudo isso que você trouxe, tem essa mesma visão. Então, você vê algum caminho para a gente retomar, para a gente, algumas estratégias talvez, que possam trazer a juventude e fazer com que eles entendam a importância de lutar por esses direitos? Talvez existam alguns caminhos, né? O caminho que eu luto é o caminho da educação formal, né? Da educação básica. Infelizmente, né, eu falei do Temer e do novo ensino médio, eu falei da reforma também lá no começo da ditadura civil-militar, mas a gente teve uma outra reforma, que é a reforma empreitada pelo presidente Michel Temer, que ficou conhecido como o novo ensino médio. Hoje, né, quando a gente vai falar de discurso sobre a terceirização, empreendedorismo, falar sobre garantia de direitos coletivos, a escola ela não concorre para que os jovens tenham uma consciência mais crítica e mais coletiva. A partir do novo ensino médio, né, que ele fez? Né? Ele fragmentou mais o currículo, então transformou os alunos mais em ocupados, flexibilizou disciplinas centrais como história, geografia, sociologia e filosofia, então muita escola nem oferta mais, né? E colocou esse ideário de projeto de vida, né? Que você, a partir de determinados planejamentos, você pode entrar no mercado de trabalho, sei lá, né? Abrindo empresas ou fazendo determinadas ações. E aí o que tem acontecido, né? A gente tem uma escola que, na verdade, ela não concorre com o discurso vigente. Ela aprofunda. Então, uma das maneiras para a gente tocar os corações da juventude seria pensar numa escola diferente. Uma escola que se aproximasse mais da realidade desses jovens, discutisse, inclusive, com os seus termos regionais, com sua lógica tecnológica, né? A gente precisa levar a sério que as redes sociais também vieram para ficar, e não adianta eu falar, não, mas eu sou de outra geração, eu sou professor assim, assado, então eu vou passar texto. Só vou passar texto, enquanto toda a lógica dos jovens hoje ela é audiovisual, né? Então, assim, a gente precisaria repensar o novo ensino médio, se não revogá-lo, colocar a educação em novos caminhos, onde a gente consiga fazer com que os jovens se aproximem mais criticamente da sua realidade, para que ele possa, pelo menos assim, esperançar um pouco mais, para usar um termo do Paulo Freire, né, esperançar com outro mundo. Do jeito que nós estamos fazendo, né, e aí tem uma frase célebre do Paulo Freire, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? É um pouco a lógica hoje da escola, né? A gente está produzindo uma geração a partir da escola e dos projetos de vidas, uma geração que sonha, na verdade, ser empresário. E é interessante, assim, e já vou concluir, né, que é uma relação de identificação que tem ganhos subjetivos, né? Aí estou falando da demonização da CLT e como isso acaba se transformando viral, né? Quem quer fazer parte do quem é considerado derrotado da sociedade? Por mais que a realidade material de algumas pessoas não se alterem, por mais que a pessoa empreendedora vendendo comidas, né, gêneros alimentícios, que já acontece há séculos no nosso país, como brigadeiros e etc., mas ela se definir como empresária, como microempreendedora, já coloca ela, no imaginário dela, no polo dos vencedores. E isso já tem um certo ganho para aquele sujeito, por mais que a realidade objetiva dela não se altere. Então, precisamos, urgentemente, pensar numa reforma do sistema escolar que recue
no que do governo Michel Temer fez, principalmente nessa lógica do empreendedorismo, do projeto de vida, e que volte a discutir o que é vida, o que é a vida objetiva, como é que a gente vai conquistar ter saneamento básico no meu bairro, como é que a gente vai conquistar ter uma organização do transporte coletivo mais eficiente para mim que sou trabalhador, né? A gente só vai conseguir fazer isso olhando objetivamente para a realidade, os jovens olhando e efetivamente a partir da luta coletiva e conquistando passo a passo. Da forma que nós estamos, a gente tem uma epidemia de saúde mental nas escolas básicas, principalmente no ensino médio, porque os jovens estão perdendo a capacidade de sonhar. Olha, exatamente esse é o assunto que a gente vai inserir agora, Leonardo. Vamos falar sobre adoecimento, todo esse contexto de precarização, flexibilização excessiva, acaba realmente trazendo consequências para a saúde das pessoas e dos trabalhadores. Burnout. Em inglês, o termo significa algo como queimar até o fim. Nessa síndrome, o corpo e a mente entram em colapso. O trabalho, que deveria garantir dignidade e segurança, se transforma em fonte de sofrimento. É a exaustão completa, física, emocional e até existencial. De acordo com dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, cerca de 30% das pessoas ocupadas em território nacional sofrem com a síndrome de burnout. O Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial de casos. Desde janeiro de 2022, o burnout passou a ser oficialmente reconhecido como uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde. Na prática, isso muda tudo. Trabalhadores diagnosticados com burnout agora têm direito a afastamento médico, estabilidade no emprego e até aposentadoria por invalidez em casos graves. Mas é preciso provar o chamado nexo causal, ou seja, a ligação direta entre o adoecimento e o ambiente de trabalho. E essa não é uma tarefa fácil, num país onde o medo da demissão e a pressão por produtividade silenciam o sofrimento. Nessa realidade, metas abusivas, jornadas estendidas e cobranças agressivas são tão recorrentes que se tornaram sinônimo de trabalho. Será que não existem alternativas? E de quem é a responsabilidade por tantos adoecimentos? Olha só, a CLT tem sido associada ao motivo pelo qual as pessoas estão adoecendo. E aí, Leonardo, eu te pergunto, não é uma coincidência que tantos adoecimentos por burnout estejam acontecendo justamente numa época de muita precarização? Ao mesmo tempo, isso está sendo associado à CLT. Olha, o meu trabalho, a CLT me adoeceu, e pegar ônibus lotado, todo esse estresse é muito associado ao sistema CLT. Qual que é a tua leitura disso? Primeiro que a vinheta é muito feliz que quem é CLT tem o direito de se afastar para se tratar, né? Então, quando eu penso na questão, principalmente do diagnóstico do burnout, eu sempre trago à tona quem tem o direito de ser diagnosticado e se tratar. Pensando que a gente tem uma grande parcela da população na informalidade, pensando principalmente na questão das mulheres que têm dupla jornada de trabalho, né? Pensando na questão do nosso racismo estrutural, que coloca na base da pirâmide quem mais trabalha, quem é menos remunerado, a mulher negra, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, quando a gente olha assim, quem tem o direito de se tratar de burnout, a gente vai chegar à conclusão que talvez sejam as pessoas que estão formalmente na CLT, né, no trabalho formal, que consegue afastamento, porque quem está no corre do dia a dia e depende do próprio, só ganha quando trabalha, não consegue nem ter o direito de ter o esgotamento reconhecido e se tratar, né? Eu acho que isso é um dos aspectos. Outra questão do burnout, né, sobre a questão da CLT, é que sim, temos que ser todos e todas favoráveis ao fim da escala 6x1. Porque a escala 6x1, na verdade, é apenas uma ponta do iceberg. Eu estava falando lá do meu pai, quando saía do trabalho nos anos 80, nos anos 70, ele ia para casa e não levava o trabalho no bolso, que seria os nossos celulares, né? A escala 6x1 é um indicativo apenas do trabalho presencial, porque a gente sabe, né, que nós, as pessoas que estão formalmente no mercado de trabalho, trabalham muito mais do que o trabalho presencial, e que as redes sociais, que precisam de uma certa regulamentação, colonizaram quase que
toda a nossa vida privada. Não é à toa que os diagnósticos e as incidências de burnout têm crescido nas últimas décadas. Parece que a incidência do burnout acompanha, né, o progresso dos usos das redes sociais pelo ambiente do trabalho corporativo. Hoje, né, o que a gente mais escuta, e eu comparo isso também nas escolas, né, quando a gente vai pensar na escuta dos alunos e alunas, o que o novo ensino médio tem trazido é: não consigo, não dou conta, né? E é interessante que as redes sociais também contribuem para outro aspecto nisso, né? Porque eu diria que hoje em dia está todo mundo sofrendo de excesso de trabalho. Todo mundo que está no mercado de trabalho está sofrendo de excesso no mercado de trabalho. Mas não é o que se reflete nas redes sociais. As redes sociais, então aí a gente tem um ideário de felicidade e sucesso que estão nas redes sociais, onde todo mundo é feliz a todo tempo, todo mundo, ninguém tem fracasso, ninguém tem tristeza, ninguém tem, né? E aí a gente acaba se comparando e talvez adoecendo cada vez mais. É importante a gente salientar hoje, inclusive com a pauta 6x1, que talvez o maior capital que o trabalhador possa ter hoje é tempo livre. Quem é que consegue ter tempo livre? Numa escala 6x1, quem é que consegue estar no emprego mais precarizado, estudar, fazer faculdade à noite para conseguir ascender socialmente, né? O 6x1, eu já tenho lido alguma coisa e acompanhado, na verdade é uma escala que vem desde a nossa época de escravização, né? Na época da escravização se descansava o domingo, já que, supostamente, as pessoas eram católicos e descansavam um dia. A gente não quebrou ainda essa escala do 6x1 há séculos. Muitos países desenvolvidos têm feito, desenvolvido economicamente, né? Têm feito experiências de diminuir a jornada de trabalho, como a Alemanha e a Inglaterra. Eles têm observado que isso tem aumentado a qualidade de vida dos seus trabalhadores e, portanto, aumentado a sua produtividade também. Às vezes, essa história de que reduzir jornada de trabalho reduz produtividade do trabalhador, e pensando nesse contexto do burnout, né, ela não é necessariamente verdadeira. Possivelmente, dependendo do contexto, ela é inclusive falsa. Se o trabalhador tem maior qualidade de vida, se ele consegue descansar, se ele consegue ter um espaço de convivência, de lazer com a sua família, ele provavelmente, quando ele for trabalhar, ele vai ter uma produtividade maior. Ou seja, Léo, esse sistema que a gente tem hoje, ele, de certa forma, ele é insustentável, porque a gente está adoecendo cada vez mais as pessoas que não vão conseguir produzir. Por outro lado, também é triste que a produtividade seja o parâmetro de tudo, como se qualquer mudança na sociedade, principalmente quando a gente fala de saúde mental, tudo tenha que ser pela lógica da produtividade. Então eu preciso estar saudável para que eu possa produzir. Também é triste que a gente tenha que usar esse argumento, né? Perfeito, né? A gente acaba entrando nesse argumento para, digamos, discutir nos próprios termos de quem é contra, né? Mas pensar o tempo livre, ele está para além de qualquer lógica produtiva, né? Pensar relações afetivas e a possibilidade, por exemplo, né, de ver filhos e filhas crescerem, de estar presente na educação deles e delas, isso é um ganho subjetivo, né, que está para além de pensar qualquer tipo de produtividade. Inclusive, né, para a gente pensar como bem-estar, a gente tem que pensar fora de uma lógica da produtividade. E por isso que redução de jornada de trabalho ela é tão importante para que a gente possa pensar o que é bem-estar para nós e para os outros, né? Já que a gente vai ter as nossas atividades desejantes, de prazer, fora da lógica do trabalho. Por mais que eu adore ser professor, mas eu não gostaria de ter tantas aulas quanto eu tenho. Né? Por mais que eu goste da profissão que eu tenho, e claro, tem coisas que eu não gosto, isso não deveria estar limitado ao que é a minha vida. Né? A minha vida precisa ter uma abrangência muito maior do que da minha definição profissional. O que a gente tem feito ao longo das décadas é transformando as pessoas quase que exclusivamente nas suas identidades profissionais, já que o tempo de trabalho dela e, portanto, o tempo de vida dela é quase que exclusivamente dedicado ao trabalho.
Inclusive, a gente tem uma questão muito, assim, essa questão da meritocracia, né? Trabalho, trabalho, trabalho. E aí a gente acaba moralizando o descanso, né? Eu já citei a frase aqui em algum momento, trabalho enquanto eles durmam, e a hora que dorme é uma necessidade básica. Mas talvez também seja uma necessidade básica se relacionar com os filhos, relacionar com os amigos, ter alguma atividade desejante que esteja para além da produtividade, como, sei lá, cozinhar, ir no cinema, encontrar os amigos num bar, né? E assim vai. Então, fim da escala 6x1 é um movimento pró-vida. Está para além das discussões do movimento, dos movimentos do mercado de trabalho. Léo, você falou tanta coisa que faz a gente pensar, né, e repensar a nossa própria vida no meio de tudo isso, do trabalho. Acho que essa é uma reflexão legal para a gente encerrar, e tem em vista que ainda tem muito a ser feito para que a gente não perca direitos e possa entender como a nossa vida é muito mais ampla e muito mais plena do que um trabalho e toda essa lógica de redes. Quero te agradecer, se quiser fazer um comentário final, fica à vontade. Eu trouxe algumas pautas de luta, né? Tem gente que diz que não há, que como é que faz, e a gente depende, claro, dos movimentos coletivos, mas assim, eu gostaria aqui de reafirmar, né? Apoiar o movimento 6x1, apoiar a revogação do novo ensino médio, apoiar a revogação da lei da terceirização, né? Apoiar o fim do teto de gastos, porque a gente precisa de mais gastos na educação e na saúde. Muita gente, enfim, tem argumentado que os movimentos tenham morrido, que hoje a esquerda não consegue mais pautar o debate público, mas na verdade eu acho que é o contrário, né? Pauta é que nos falta, né? O que está faltando é a gente mobilizar. Então, vamos à luta, fim da escala 6x1, fim do novo ensino médio, e vamos seguir em frente. Tá bem, Leonardo, muito obrigada por essa conversa. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Bom, e assim a gente encerra esse BDF Entrevista de hoje. Continue acompanhando nossos conteúdos pelas redes sociais do Brasil de Fato e também pelo nosso site www.brasildefato.com.br. Por lá a gente sempre tem muita notícia e muita informação, sempre alinhado com a luta da classe trabalhadora. Muito obrigada pela companhia até aqui e até a próxima. Tchau!